Olá, pessoal. Nós estamos aqui com o nosso plano prático individual de preservação digital. Bom, pessoal, esse plano ele surge a partir do momento que percebemos que temos muita teoria, temos muitas estratégias, mas que precisamos olhar a preservação digital de forma objetiva, prática. Então, assim, o nosso projeto de extensão ADS, o docente é o professor Francisco Júnior, o discente é o Jorge Daniel. Bem, pessoal, aqui eu trago resumidamente um relato, né? Desde 2010, eu venho pesquisando a questão da preservação digital. Eu sou arquivista, estudo as diversas linhas de pesquisa com foco em preservação digital e memória institucional. Possuo mestrado em biblioteconomia, com a dissertação intitulada Memória Institucional e Preservação Digital. Tenho uma especialização em documento eletrônico, também em preservação digital, e tenho um artigo com o mesmo tema, preservação digital. Bom, pessoal, é importante dizer que a preservação digital ela vem ao longo do tempo dando suporte à tecnologia da informação, à arquivologia, à biblioteconomia, a área do direito, a área da psicologia, na questão da preservação dos seus legados, dos seus documentos. Então, assim, a preservação digital tem múltiplos cenários na garantia de seus direitos, dos seus documentos e processos digitais. O primeiro ponto que eu trago aqui, de relevância na preservação digital, é a garantia e manutenção de acesso a curto, médio e longo prazo. Quem não já perdeu algum documento digital a curto prazo? Uma dissertação, uma tese, um TCC. É importante a atualização das mídias. O terceiro ponto aqui é a preservação de sua memória pessoal, acadêmica, com uma ressalva, uma importante ressalva aqui. A memória hoje, ela está exclusivamente voltada, quando eu falo memória, eu falo preservação, não mais no sentido só de memória, mas no sentido do próprio acesso. Porque para ter acesso tem que preservar essa informação digital, seja do próprio sistema como um todo, seja qualquer tipo de sistema, seja em relação ao documento. Para você ter acesso tem que preservar. Necessidade de uso de estratégia de preservação digital, a gente vai ver mais à frente como migração, por exemplo, o controle do efetivo ciclo. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso, resumidamente, que a preservação digital, ela pertence, ela está contida em toda a cadeia produtiva no meio digital. Bom, pessoal, de maneira bem simples e prática, nós estamos trazendo aqui um guia de orientação. E esse guia, justamente na hora que você for produzir um documento seu, como é que você vai armazenar, como é que você vai usar, como é que você vai preservar a médio e longo prazo. E aqui a gente inicia com alguns conceitos básicos. Obviamente existe uma infinidade de conceitos básicos. Aqui trouxemos apenas três. Se você tiver interesse, você pesquisa outros. O que é o acesso? É o direito à oportunidade de encontrar e recuperar essa informação. O que é acessibilidade? Importantíssimo. A facilidade no acesso ao conteúdo e ao seguinte fala de objeto digital. O que é a estratégia de solução digital? A abordagem técnica garante o acesso a todo esse arcabouço digital. Temos a migração, a emulação, dentre outros. Bom, pessoal, indo direto ao ponto, o que nós pensamos em trazer aqui para fugir um pouco só do arcabouço da teoria, de forma prática? O que você vai fazer para preservar seus documentos, seus processos digitalmente? Você vai organizar isso em pastas digitais. Você vai promover aqui, que é muito importante, metadados de identificação. Por exemplo, o Francisco vai abrir um arquivo, ele vai colocar o assunto, capacitação, ano 2024, dentre outros de identificação. Você vai utilizar backup, você vai fazer atualização constante do seu sistema, seja, não importa qual tipo de
de equipamento que você esteja no momento, se for um notebook, que seja um smartphone, um tablet, você vai sempre atualizar constantemente e fazer backup. Continuando, pessoal, para o vídeo não ficar muito extenso, como é que nós vamos manusear e acondicionar esses documentos digitais? Por exemplo, você tem um óculos, né, de grau. Você vai o quê? Higienizar, você vai ter cuidado, você vai armazenar. A mesma coisa acontece com os documentos digitais. Você precisa ter um mecanismo de como vai organizar, de como você vai, em que ponto você vai armazenar e que meio você vai fazer isso. Então, continuando, pessoal, aqui, nós entramos aqui nos documentos digitais. De forma resumida, nós sabemos que temos a STIC, tecnologia de informação, e temos a arquivologia. De um lado, a STIC traz a questão da informação digital registrada, de outros recursos computacionais. Do outro lado, nós temos a arquivística, a arquivologia, que traz características arquivísticas, e as partes constituintes. Então, a tecnologia de informação, a internet, ferramentas digitais revolucionaram a criação, como todos nós sabemos, né? Ou deveríamos saber, né? Que esses mecanismos, né? Tanto a tecnologia de informação, as ferramentas digitais, revolucionaram a criação, a produção, a organização, o uso de tais documentos digitais. Então, o glossário de documentos arquivos digitais define aqui de maneira bem breve, eu trouxe aqui breve, o que é um documento digital. Unidade de registro de informações codificadas por meio de dígito binário. Né? O que é o documento arquivo digital? O documento arquivista codificado de binário, só que produzido, tramitado e levado por sistema computacional. Como exemplo, nós temos textos, imagens em movimento, dentre outros. E aqui trazemos aqui um documento arquivístico digital aqui. Continuando, pessoal, nós trazemos aqui uma grande realidade hoje, que é o documento digitalizado. Quem de nós fazemos isso todo momento, digitaliza um documento, digitaliza um processo, tira uma foto de um documento no smartphone, de toda forma. Então, isso tem acelerado as demandas nos órgãos públicos, como TCU, CGU. Então, é muito oportuno falar na questão do documento digitalizado. Prosseguindo, pessoal, nós entramos aqui numa questão importante das estratégias de preservação digital. Bom, não existe uma bala de prata para resolver todos os problemas, mas existe o quê? Boa vontade, pesquisa. Então, para superar esses desafios que os próprios objetos digitais traz consigo, né, os próprios sistemas, plataforma, na questão da observação tecnológica, questão da degradação do suporte, da descontinuidade na produção dos próprios softwares, porque cada dia surge um, um programa novo, uma inovação nova. Então, nós temos diversas estratégias digital. E cabe ressaltar que a preservação digital está em todo o ciclo, não só no final. Ela está na cadeia corrente, no início, no uso do documento, na metade e no seu ciclo permanente. Prosseguindo, pessoal, uma das mais utilizadas é a migração, né? E você pode estar fazendo isso, você sendo um usuário iniciante ou experiente, você vai fazer essa migração tanto de conteúdo, migração de arquivo de formato, por exemplo. Você tem um PDF, você migra para o Word, de Word, PDF, vice-versa, ou para outro formato. Você pode fazer backup, cópias. E aqui nós temos outras práticas de estratégia. Tem uma atualização, tem uma preservação da tecnologia, tem uma emulação, encapsulamento, dentre outros. E, por fim, nós trazemos aqui uma política de orientação aos usuários na questão de como armazenar
e de como preservar. Então, na questão dos documentos digitais, como você vai organizar isso? Você vai atribuir a um autor, você produzir um documento, você vai atribuir, você sendo autor, você vai utilizar softwares aderentes a padrões, você vai armazenar os documentos digitais em locais distintos, né, separados, porque se der um evento de perda de um HD, por exemplo, de um notebook, você tem seus vídeos, por exemplo, uma construção, você, de repente você fez 20 vídeos, você filmou para guardar isso, para mostrar de repente para seus filhos, né? A longo prazo, mostrar como é que você fez sua casa, sua fundação, você vai ter isso preservado, em vez de perder isso de repente com uma pane no HD, no seu HD do notebook. Você compreende? Então, você vai arquivar isso também em PDF. E na outra ponta, os arquivos digitais, você vai agrupar eles em arquivos de forma específica, vai utilizar o PDF, manter sempre atualizado, utilizar senhas pessoais e armazenar os arquivos em nuvem privada, que é muito importante. Concluindo, vamos concluir com etapas de organização e preservação. Eu trouxe aqui 8 etapas que você pode utilizar. Se você conseguir utilizar 2 ou 3 delas, está ótimo. Ou 2 ou uma. Você vai abrir pastas digitais, não de organizar. Você vai nomear por assunto. Você vai colocar a data do evento, como eu já falei. Salvar em formato PDF. Na hora de preservar, você vai utilizar cópias, entendeu? Sendo que a preservação digital não é só backup, não é isso. A preservação digital é você ter o controle do ciclo, você realmente preservar a médio e longo prazo. Você vai fazer migração de suporte de formato de arquivo, aqui também inclui a migração também, de repente, de todo um sistema, não só de documento, mas você vai preservar todo o seu sistema digital, manter as cópias em HD externo e armazenar os arquivos em nuvem. Bom, pessoal, aqui é nossas referências. Eu agradeço imensamente e ficamos por aqui até o próximo vídeo. Um abraço a todos.